Kaliningrado pode parecer só um ponto no mapa, mas é vital para a estratégia militar da Rússia. Já o corredor de Suwałki é considerado o elo mais frágil da OTAN. Entre exercícios militares e drones invadindo o espaço aéreo da Polônia, as tensões não param de crescer. E esse pequeno pedaço de terra pode ser a faísca de uma crise global. A gente te explica o que está acontecendo por lá no programa Fronteiras de hoje. Esse aqui é Lesoto, um país reconhecido pela ONU que fica inteirinho dentro da África do Sul. Já esse daqui é San Marino, encravado no meio da Itália. Sabe o que eles dois têm em comum? Ambos são exemplos clássicos do que a gente chama de enclave, um território completamente cercado pelo território de outro país. Mas essa não é a única forma curiosa de um país sustentar seu espaço. Existe também o caso dos exclaves, quando uma parte do território fica separada do restante do país por outra nação. E é justamente aí que entra Kaliningrado. Esse pedacinho de terra russo fica isolado do restante do país. À primeira vista, o território pode parecer irrelevante, com seus pouco mais de 200 km², mas subestimar esse lugar seria um erro. Hoje ele funciona como uma grande base militar russa dentro da Europa, praticamente uma bomba relógio cercada por países da OTAN. E como está no Báltico, ainda dá à Rússia uma posição estratégica para projetar poder naval numa área indispensável para a estabilidade europeia. E é justamente por causa dessa presença que surge outro ponto de tensão, o corredor de Suwałki, considerado por muitos analistas como um dos lugares mais perigosos do mundo. Essa faixa estreita de terra fica entre a Polônia e a Lituânia. A infraestrutura é mínima, com apenas 2 rodovias principais e uma linha férrea, e o seu nome vem da cidade polonesa de Suwałki, a maior da região. Para a OTAN, esse é o elo mais vulnerável da aliança na Europa. Militarmente, ele é estratégico porque é a única ligação por terra entre Estônia, Letônia e Lituânia e o restante da aliança. Se Moscou conseguisse fechar esse corredor, isolaria os países bálticos em poucas horas. Mas a grande pergunta é, qual a chance disso realmente acontecer? Hoje, uma invasão dessa natureza seria praticamente suicida. Atacar o corredor significaria atacar diretamente a Polônia e a Lituânia, 2 membros da OTAN. Isso acionaria o artigo 5 do tratado, que prevê defesa coletiva e poderia escalar para uma guerra de proporções globais. Ainda assim, existem cenários em que Moscou poderia cogitar essa jogada. Por exemplo, se Putin enfrentasse um colapso militar na Ucrânia, tomar o corredor poderia servir como distração e abrir espaço para negociações. Outro cenário possível seria uma crise na Bielorrússia, caso o regime do atual presidente caísse. Nesse caso, a Rússia poderia intervir sob o pretexto de proteger um aliado. E existe ainda uma terceira possibilidade, se Putin percebesse um Ocidente fragilizado, por exemplo, com a eleição de um presidente nos Estados Unidos simpático ao Kremlin e contrário a novos envolvimentos militares. Testar a determinação da OTAN poderia ser uma oportunidade rara para os russos. Tudo isso pode soar improvável, mas a gente viu um ensaio disso bem recentemente. Na semana passada, drones russos invadiram o espaço aéreo polonês. Mesmo sem vítimas, a operação foi uma vitória para Moscou. Foi a primeira vez que a OTAN precisou derrubar drones russos dentro do território de um país aliado. O principal alvo era um aeroporto internacional que funciona como o hub mais importante da ajuda ocidental à Ucrânia. Caças da OTAN abateram pelo menos 3 drones. A Polônia acionou o artigo 4 da aliança e pediu reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Mas o mais grave é o que Moscou aprendeu com essa operação. Mediu o tempo de reação da OTAN, identificou onde estão aviões de patrulha e vigilância, mapeou falhas de radar em voos baixos e ainda observou protocolos para evitar confusão com a aviação civil. Na prática, foi um teste para revelar as vulnerabilidades da aliança, e isso deixou claro uma desvantagem. A OTAN gastou caças e mísseis caríssimos para derrubar drones que custam uma fração disso. E convenhamos, essa não é uma resposta muito inteligente. É claro que uma invasão não significa que a Rússia estaria prestes a tomar o corredor. A OTAN consegue reforçar rapidamente a região se tiver informações prévias sobre movimentações militares. Por isso, qualquer acúmulo anormal de tropas em Kaliningrado ou na Bielorrússia seria um alerta vermelho. E vale lembrar,
Rússia e Bielorrússia realizam com frequência exercícios militares conjuntos de larga escala bem próximos de Suwałki. A Bielorrússia acaba funcionando como um estado fantoche de Moscou, com forças armadas integradas ao aparato russo. Esse alinhamento já levou a ataques híbridos contra Polônia e Lituânia, como o envio deliberado de milhares de imigrantes ilegais às fronteiras para provocar crises humanitárias e de segurança. Por isso, na semana passada, a Polônia anunciou o fechamento da fronteira com a Bielorrússia, o que gerou reação imediata de Moscou. O tráfego aéreo civil na região também foi suspenso. Você talvez nunca tivesse ouvido falar no corredor de Suwałki antes, mas a partir de agora vale prestar atenção. Os olhos do mundo estão voltados para esse ponto do mapa, porque esse pequeno pedaço de terra pode ser a faísca capaz de incendiar a Europa.